Nesse vídeo eu vou comentar sobre os resultados do segundo trimestre da Taesa, os dividendos anunciados pela Taesa atualmente e se eu estou começando a ficar mais otimista com a empresa. Então vem comigo entender um pouco mais sobre isso. Bem-vindos ao canal Relatos Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI, então bora para o vídeo. A Taesa, primeiramente, vou fazer uma breve apresentação da Taesa. A Taesa é uma empresa puramente de transmissão de energia elétrica. Essas empresas não têm risco de demanda, elas só precisam que a linha de transmissão esteja ativa e em pleno funcionamento. Essas empresas ganham no chamado receita anual permitida. Depois de construir a linha de transmissão e colocá-la em operação, é a receita garantida. Todas as RAPs, que é a receita anual permitida, são ajustadas pela inflação com base no IPCA ou IGPM. Aqui podemos ver alguns históricos da Taesa, o forte crescimento da RAP dela desde 2010, observem o forte crescimento da RAP e pode ser que sim, continue crescendo para os próximos anos. Por conta do mercado mais competitivo na parte de transmissão em relação aos leilões, observem como aumentou o deságio desses leilões. Observem o forte crescimento do deságio, quer dizer o quê? A RAP máxima por CAPEX reduziu consideravelmente ao longo dos anos por conta de mais gente querendo investir nesses setores. Então, observe que a Taesa ganhou grandes setores lá no passado e atualmente ela tem um pouco mais de dificuldade de conseguir concessões com um deságio menor por conta da grande competitividade do setor. Vamos passar agora alguns dados da Taesa em relação ao seu resultado regulatório, que é o mais importante que vocês têm que sempre olhar. Observem o crescimento da receita líquida da Taesa de 7,2% na ótica trimestral em relação ao segundo TRI de 2024 e em 5,5% na ótica semestral, o que é excelente, a receita crescendo, consequentemente, no futuro próximo, o lucro líquido e os dividendos podem crescer também. E a parte que eu comentei com você do desempenho operacional, que é a disponibilidade da linha, observem que a disponibilidade da linha se manteve elevadíssima, de 99,38% para 99,94%. E o EBITDA da Taesa cresceu de uma forma bem considerável. Observe que a Taesa é uma empresa que tem uma margem EBITDA bem grande. Observe na ótica semestral que teve um crescimento de 7,2% no EBITDA na ótica semestral e de 7,5% na ótica trimestral. E a margem EBITDA de 83% para 84%, bem elevada. E o lucro líquido regulatório, como eu já venho comentando há algum tempo, por conta da alta despesa financeira relativo à sua grande dívida, o lucro líquido regulatório cresceu apenas em 1,8% na ótica trimestral e apenas de 0,9% na ótica semestral, o que é decorrente dessas altas despesas financeiras por conta da elevada dívida que a Taesa possui atualmente. E olhando mais profundamente para o resultado regulatório da ótica semestral, observe o forte crescimento do EBITDA, como destaquei, em relação ao lucro líquido semestral de 2024, e alguns pontos que bateram no resultado foram a parte de depreciação e amortização, mas isso aqui não tem efeito caixa, então isso aqui não vai comer dividendos e nem investimentos. E a parte que eu já venho destacado há algum tempo é o resultado financeiro líquido. Olha que ele comeu 66,6 milhões de reais de lucro líquido por conta das altas despesas financeiras. O imposto de renda ajudou um pouco nessa ótica por conta dos altos juros sobre capital próprio que a Taesa vem pagando, consequentemente tendo um benefício tributário ali na sua linha de lucro. E o lucro fechou em 487 milhões nos 6 meses de 2025. E uma parte bem interessante da Taesa e também da ISA Energia é que elas são extremamente eficientes. Observe os custos e despesas da Taesa na ótica semestral. Observe que teve uma queda de 2,9% comparando esses 6 meses de 2025 contra os 6 meses de 2024. Então é uma redução de custos bem abaixo da inflação. Então é excelente para a empresa, o que ajuda ainda mais no lucro. E como eu já comento com vocês há vários vídeos, o que bate no lucro da Taesa é o resultado financeiro. Observe o grande aumento das despesas financeiras em relação ao segundo TRI de 2024, 11,1% em relação ao segundo TRI de 2024. E na ótica semestral
foi de 11,4%. Por conta da alta taxa de juros atual, isso faz com que exista mais juros incorridos. Observe que os juros incorridos aumentaram em 14% e 12,4%, o que faz com que o resultado financeiro regulatório total tenha aumentado em 13,2%, comparando os 6 meses de 2024 com os 6 meses de 2025. E uma parte que ajudou no resultado também da Taesa, o que é bastante importante é a empresa correr atrás desse benefício fiscal, e a Taesa tem feito isso de uma forma muito boa. Observem a dedução do JCP distribuído, onde eles tiveram um aumento de 29% de JCP em relação a 2024. Isso contribuiu para que a alíquota de imposto caísse em 91,7%. Observe que o lucro tributável saiu de 50 milhões para 4,2 milhões e a alíquota de imposto de renda saiu de 17% para 1,4%, o que é excelente. Por isso que nesse ponto eu até concordo com a Taesa continuar pagando juros sobre capital próprio, mas na ótica dos dividendos ela poderia reduzir um pouco. Mas observando os seus investimentos, que eu vou mostrar eles a seguir, e também a amortização da dívida para os próximos anos, já dá para ver que a Taesa já está finalizando essa parte de alavancagem dela e existe sim uma possibilidade nos próximos 2 anos da dívida da Taesa cair de uma forma bem considerável. Uma parte bem interessante, como eu comentei com vocês, em relação à receita anual permitida é a atualização em relação ao IGPM e também ao IPCA. Observem que a rápido ciclo 25 e 26, que geralmente é atualizada nesse meio do ano, foi atualizada. O reajuste do IGPM foi de 7,3% e do IPCA de 5,32%. O do IGPM corresponde a 60% da RAP operacional da Taesa e do IPCA atualmente em 40% da RAP operacional da Taesa. Isso aqui será um incremento de mais de 200 milhões de RAP. E com outros projetos que vão entrar em operação agora para esse ano de 2025, a Taesa já espera um crescimento da receita anual permitida em 8,7%, um incremento de 318 milhões em relação ao ciclo do ano passado. Com os novos projetos em construção, que é daqui que vem os fortes investimentos, e esses projetos já estão sendo finalizados, a Taesa prevê que para 2026 praticamente todos eles estejam finalizados. Então isso seria mais um incremento de 436 milhões, tendo uma RAP total de 4 bilhões e 410 milhões, o que é excelente para a empresa, o que vai ajudar também fortemente nos investimentos. E eles já destacam também que esse reajuste já vai entrar agora para o segundo semestre de 2025. E falando em relação aos projetos, observe como está o andamento dos projetos. Essa concessão com RAP de 191 milhões já está em 94,6%, essa de 108 milhões já está em 70,7%, essa de 171 milhões já está em 50% e essa de 19 milhões já está em 7%. Então, existe sim uma grande possibilidade de, no ano que vem, 2026, ela consiga finalizar todos esses projetos que estão em execução. E como eu mostrei anteriormente, isso vai incrementar em mais de 400 milhões de receita anual permitida para a Taesa, o que é excelente para ajudar ainda mais nessa diminuição da dívida. Observe os fortes investimentos realizados pela Taesa. Observe que 2023 foi um forte investimento, em 2024 também. Em 2025, ela já investiu mais 700 milhões e pretende investir entre 1,6 bilhão a 1,8 bilhão. Então podemos esperar mais 1 bilhão agora para esse segundo semestre de 2025. Observe a parte que eu comentei com vocês da grande possibilidade da redução da dívida, é por conta do baixo CAPEX para 2026 e 2027. Ela espera algo em torno de meio bilhão para 2026 e apenas 200 milhões para 2027. Isso vai fazer com que o fluxo de caixa livre da empresa fique mais acentuado e também, provavelmente, a redução da dívida se acentue de forma mais elevada e também podemos ter mais pagamentos de dividendos.
E um ponto que eu sempre destaquei, que era um ponto mais sério em relação à Taesa, era o seu perfil de dívida. A Taesa hoje fechou com a dívida de 4,1 dívida líquida sobre EBITDA. Observe que a dívida aumentou bem pouco em relação ao primeiro TRI de 2025, o que é excelente. Então já podemos ver que por conta do CAPEX começar a reduzir essas novas receitas operacionais em relação ao reajuste da RAP, vão ajudar ainda mais nesse controle da dívida. E observe que o caixa da Taesa teve até um leve aumento em relação ao primeiro TRI de 2025, que ele estava em 1,2 bilhão, agora está em 1,6 bilhão. Eu vou mostrar para vocês o fluxo de caixa livre e vocês vão entender por que teve aumento de caixa. E observem o perfil da dívida. Ela é uma dívida real de 5,52%, então quer dizer o quê? Tem ainda mais a inflação, então é por volta dos 11% com a inflação. Para esse segundo semestre de 2025, eles vão precisar amortizar 912 milhões. Em 2026, graças também a esse menor CAPEX, a dívida está mais elevada, mas com o menor CAPEX, esse aqui vai ser mais tranquilo. E podemos ter fortes dividendos, principalmente em 2027 e em 2028, por conta do baixo CAPEX, baixa dívida a ser quitada nesses 2 anos e também o aumento da receita anual permitida com projetos entrando em operação e também os reajustes das suas concessões. Então já é algo para ficar um pouco mais otimista com a Taesa, e eu sempre expliquei isso para vocês, que existem a curva de CAPEX. Quando você vê uma empresa investindo de forma muito considerável, geralmente essa empresa vai ter o lucro ficando de lado por conta da maior despesa financeira, mas quando esses investimentos começam a cessar, essa empresa começa a ter mais tranquilidade para quitar essa dívida com uma velocidade maior e também uma possibilidade de pagar mais dividendos. Então, na minha visão, é o que pode acontecer para o ano de 2027 e 2028. A única preocupação atual com a Taesa é as concessões que vencem em 2030, mas eu acredito que elas vão ser sim renovadas, só temos que ficar de olho em como vão ser esses ajustes da receita anual permitida dessas concessões. E olhando aqui para o fluxo de caixa, observe que ela teve nos últimos 6 meses 1 bilhão e 416 milhões em caixa líquido gerado. Se tirarmos os investimentos de 800 milhões, isso nos dá por volta de 620 milhões de fluxo de caixa livre. E se tirarmos também as despesas com dívidas, que é o pagamento de principal e juros, e mais essas duas aqui, toda a geração de caixa dela conseguiu quitar toda a sua operação de investimentos e dívida. E, obviamente, como ela já vem fazendo há algum tempo, ela captou mais dívida, 621 milhões, para pagar dividendos, o que sobrou um pouco para aumentar o caixa, assim como eu falei com vocês. E falando sobre os dividendos, a Taesa já tinha confirmado que ia pagar entre 90% a 100% do lucro líquido regulatório, agora nesse ano de 2025, e ela vem fazendo isso de uma forma bem consistente. Obviamente que eu não concordo totalmente com essa decisão dela, ela poderia não pagar isso tudo. Uma parte eu entendo, os lucros da empresa estão de lado há algum tempo, elas estão tentando compensar o acionista com mais dividendo. Obviamente que isso vai fazer com que a dívida aumente de forma mais considerável, mas olhando para a visão de redução de investimentos para 2026 e 2027, eu acredito que ela não está tão preocupada com essa dívida aumentando no curto prazo, porque ela vai quitar rapidamente essa dívida. Então, é um ponto de vista da Taesa, então tá tudo bem. Mas o acionista tem que estar bem ciente disso e continuar de olho se a dívida vai começar a diminuir de forma mais considerável, principalmente para 2026. E ela já anunciou o pagamento de dividendos 28 centavos por ação para Taesa 3 e Taesa 4. Isso vai ser parte em dividendos e a maior parte em JCP. Faz bastante sentido para ela ter mais eficiência tributária. Quase 18 centavos por ação em Taesa 3 e Taesa 4. E em Taesa 11 vai ser 0,54 por ação em Taesa 11 em relação ao juros sobre capital próprio. E a Taesa destaca que o pagamento dos dividendos e do JCP será no dia 27 de novembro e a Datacom é no dia 18 de agosto.
um dividendo de 2,30%. Observe que o meu preço teto para a Taesa agora está em R$ 33,00. Eu aumentei ele de R$ 30,00 para R$ 33,00 por conta dessa forte melhora no resultado e esse forte reajuste da receita anual permitida e a finalização dos investimentos da Taesa. Então já dá para ficar um pouco mais otimista com a Taesa. E se para o segundo semestre de 2025 esses investimentos cessarem mais ainda, a geração de caixa da Taesa melhorar de uma forma mais considerável, eu posso aumentar também o meu preço teto para a Taesa. Mas é aquela história, ela ainda não é uma barganha na bolsa. Pode ser que o mercado, mesmo com a desalavancagem da Taesa nos próximos anos, eles continuem precificando ela dessa forma. Aí sim vai ser uma forte oportunidade. Se daqui a uns anos olharmos para a Taesa, ela tiver com uma dívida de 2 vezes ou até de 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA e a precificação da Taesa continuar sendo na casa dos 30 e poucos reais, o que seria uma excelente oportunidade para você ter Taesa na carteira. Mas nesses preços ainda não está aquela oportunidade imperdível, existem coisas melhores que você vai ter crescimento e dividendos altos tanto quanto a Taesa. Observe que com essa geração de caixa atual, ela consegue pagar na faixa dos 10% de yield. Então, existem outras empresas na nossa bolsa que também, no momento atual, conseguem pagar por volta dessa quantidade de dividendos, não têm uma dívida alta e seguem crescendo nos últimos anos. Então, é apenas uma ótica que eu tento trazer para vocês de custo de oportunidade. Então é isso, pessoal, por esse vídeo é só um vídeo bem longo sobre Taesa. Eu comentei vários pontos aqui do balanço da empresa e meus pontos de vista em relação ao custo de oportunidade de você estar investido ou ficar investindo numa empresa com uma forte alavancagem e fortes investimentos. Então é apenas uma visão aqui para vocês, vocês não precisam concordar comigo, é apenas meu ponto de vista. Comenta aqui embaixo se você tem Taesa na sua carteira. Eu, pessoalmente, não tenho mais Taesa na minha carteira, eu já tive lá em 2022. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal para ajudar no crescimento do canal e você receber mais vídeos como esse. Deixa aqui o like se você gostou desse tipo de vídeo e para ajudar no meu trabalho e na divulgação do canal. Comenta qualquer coisa e eu te vejo no próximo vídeo.